Bom, pessoal, inicialmente eu tinha pensado em fazer esse post em uma outra aula, mas como eu imaginei que vocês com certeza iam ficar ansiosos para saber como resolver o problema, né? E ninguém gosta de se sentir assim meio perdido, ninguém gosta assim de se sentir meio boiando, né? Então, para ajudar vocês, e como eu sei que talvez vocês sejam um pouco ansiosos como eu também, eu resolvi fazer esse post agora para que vocês entendam o que realmente aconteceu e consigam resolver o problema caso ele venha acontecer novamente. O Enterprise Manager ele tem alguns detalhes. Bom, para que resolva aquele problema, para que o nosso Enterprise Manager realmente funcione, a gente vai precisar fazer algumas coisas. A primeira delas é registrar o database no Listener. Para isso eu vou utilizar uma ferramenta chamada Net Manager. E eu vou primeiro exportar o display, porque essa ferramenta é uma ferramenta visual e ela traz o visual lá do Linux para minha máquina hospedeira, e a gente já viu que eu tenho que exportar o display quando isso acontece. Bem, um sim, e ele vai carregar o Net Manager para mim. Bom, essa ferramenta é uma ferramenta bem interessante, bem intuitiva, é fácil de utilizar, vocês vão conseguir entender bem o funcionamento dela. Vamos só esperar ela abrir e você vai ver que a gente vai registrar o nosso database ORCL para que o Listener reconheça ele e para que eu possa também com isso fazer com que o meu Net Manager, o meu Enterprise Manager funcione bem. Escolho qual Listener, eu vou lá nas operações que eu quero uns serviços de banco de dados, adicionar o database. Vou colocar o RCL, que é o nome do database que eu quero, e vou salvar essa configuração. Bom, salvei a configuração, vou poder fechar o Net Manager. São três coisas basicamente que eu vou fazer. Registrar a instância no Listener. Eu vou trocar o nome do meu host, da minha máquina, do meu Linux. E vou alterar o meu Bash Profile. Próximo passo agora, eu vou alterar o nome do meu host. Para isso, eu preciso estar logado como root e fazer alteração no arquivo etc host, aquele que a gente já conhece, onde tem os IPs, enfim. Eu vou ter que fazer uma configuração ali, colocando para o localhost e local domain, eu vou colocar um IP local. Esse IP local é o IP 127.0.0.1. E nesse mesmo arquivo eu vou criar o nome do meu host. Vou colocar o IP que eu estou utilizando, 92.168.56.101, e vou criar o nome da máquina, ProjDBA1. E vou criar um padrão de nome para ela com domínio, que vai ser projdba1.mydomain. Só para que a gente especifique bem, né, o nome da máquina agora vai ser ProjDBA. Porém, DBA1, ela tem que ser reiniciada para que isso entre em ação, para que isso realmente seja lido e passe a vigorar. Antes disso, eu vou alterar o arquivo Bash Profile. Veja que eu saí do root, porque o Bash Profile é de cada usuário. Então eu vou alterar o Bash Profile, que é do Oracle, bem um VI no Bash Profile, e vou alterar uma variável de ambiente, que é Oracle Host Name, e vou colocar o nome novo do host, que a gente acabou de alterar, né, que é o ProjDBA1. Feito isso, eu vou salvar, .wq, e vou novamente logar como root para que eu possa fazer o shutdown "-r", que é de reboot, now, para que ele faça o reboot, para que ele reinicie o meu servidor virtual. Pode ver que ele, se você puxar da máquina virtual, né, que ele está reiniciando. A gente vai esperar ele reiniciar para que a gente possa dar prosseguimento no nosso trabalho. Vale lembrar, gente, que essa situação que a gente está trabalhando aqui agora, que eu estou demonstrando isso para vocês, que vocês vão aprender a resolver no curso, em curso nenhum eu já vi isso ser ensinado. Só por curiosidade, eu já fiz diversos cursos, até mesmo curso para certificação OCM, que é a Master, que é aquela certificação da Oracle que é feita fora do Brasil, tal, que eu pretendo ir fazer ano que vem, que eu já estou estudando há bastante tempo já, inclusive.
nenhum dos cursos que eu fiz, que eu estudei para ela, é uma coisa simples e ele não ensina exatamente dessa forma como eu coloquei para vocês, exatamente dessa didática. Então, é algo interessante que, se por um acaso acontecer de vocês estarem fazendo a instalação de um database e falhar, você não precisa reiniciar a instalação toda de novo, mesmo porque pode ser que venha falhar de novo. Então, você termina a instalação e faz esse acerto que a gente está fazendo agora. Então, vamos clicar no Show Detail. Só para ele demonstrar, esses são os serviços, né? Como a gente já comentou, do sistema operacional Linux que estão subindo. Vou abrir o meu MOBA Xterm de novo, porque a gente normalmente não vai trabalhar com Linux modo gráfico, né? A gente vai trabalhar muito mais em padrão PUT ou padrão SSH. Agora, como eu acabei de subir o banco, eu vou precisar subir o listener. Então, o listener pode ser configurado para subir automático, mas nesse caso aqui eu não configurei e eu vou ter que subir ele manualmente. lsn rctl start é o comando que eu subo o listener. Depois eu vou subir o banco de dados, SQL Plus /AsysDBA. Ele vai dizer que eu estou conectado numa instância idle, né? Ou seja, numa instância que não está no ar ainda, uma instância que não está aberta. Nesse momento, eu vou dar um startup. Só por curiosidade, eu digitei o comando 2 vezes errado e no SQL Plus, quando você digita errado, é melhor você dar o Enter e digitar o comando de novo, senão ele dá falha. Tá? Até tem como a gente configurar isso, mas não está configurado ainda para que ele possa fazer o backspace. Backspace por default não funciona. Bom, vocês viram, lembra que eu comentei que o banco tem vários estágios enquanto ele está subindo, né? Ou seja, enquanto ele está sendo feito o startup. Você veja que ali ele diz, ó, Total System Global Area. É o total que eu tenho da minha SGA. Então, se você ver, ele deu a mensagem Database Mounted e Database Opened. Essa é a hora que o DBA torce para que funcione, quando o banco está subindo. Agora eu vou utilizar a ferramenta EMCA, que é Enterprise Manager Create Assistant, para fazer a configuração do Enterprise Manager que havia falhado. Então EMCA-config dbcontrol db, e eu vou responder algumas perguntinhas que ele vai me fazer para que eu possa realmente terminar essa configuração. Database seed é o RCL, número da porta do listener é o 1521, ele me traz o Oracle Home, eu só confirmo, e a senha do sys, dbme, dbs, nmp do sysma é a mesma conforme eu defini na instalação. Não precisa um e-mail de notificação, nem SMTP do Y para confirmar, e agora ele vai fazer o processo de criação do repositório do Enterprise Manager, de todas as configurações do Enterprise Manager, e no final ele vai me retornar um endereço web, que esse endereço eu posso copiar e jogar num browser, como a gente vai ver, e ele vai abrir a página do Enterprise Manager para nós. Vamos aguardar um pouquinho. Ele é um pouquinho demorado, tá? Mas ele é proporcional à velocidade da máquina, né? Acho que é bem fácil da gente entender isso. Então, se a gente está trabalhando com uma máquina melhor, ele vai ser mais rápido. Se a nossa máquina é um pouco inferior, ele vai ser mais lento, é claro. Então, ele está rodando. Se você ver ali, ele está fazendo o upload das configurações, dos dados de configuração do repositório do Enterprise Manager. Olha, ele fez o upload com sucesso, das configurações com sucesso. Está configurando a parte de segurança, né?
no Database Control. Startando o Database Control. É só você olhar, né, que ele vai mostrando o log passo a passo do que está sendo feito. Agora sim, ele liberou para nós o endereço de Database Control URL. E ele te traz ali a URL. Aquela URL eu vou copiar. Olha lá, terminou, foi instalado e configurado com sucesso. Eu vou copiar essa URL e jogar num browser. Então eu vou abrir meu Firefox e vou jogar lá no browser para vocês verem como que ele vai proceder. Coloquei no browser do hospedeiro, vocês vão ver que ele vai dar uma falha, porque ele não reconhece o ProjDBA1, ele não conseguiu resolver o nome. Eu poderia colocar lá dentro do host do Windows, mas não tem necessidade, uma vez que se eu colocar o IP ele vai resolver, vai funcionar normal. Então eu coloco o IP ali, ele coloca o IP, a porta do Enterprise Manager e o local onde ele vai acessar. Vou confirmar a exceção de segurança, porque como ele é uma porta HTTPS, ele não reconheceu o certificado. Conexão SYS tem que ser como SysDBA, a senha Oracle. Cliquei em Login. Muitas vezes ele dá uma falha inicial, ele talvez não tenha terminado de carregar o Enterprise Manager. Ó, ele vai dar um erro. E esse erro que dá, eu posso clicar em OK. Na verdade, eu não preciso basicamente fazer nada. Ele vai carregar sozinho e eu vou conseguir ter acesso. Olha, veja que já mudou um pouco, o status dele está pendente. Ou seja, o que é o status pendente? Que ele ainda não tem total informação a respeito de como ele está. Eu fiz o logoff, login, e vou lá no meu sistema operacional depois fazer alguns checks no meu ambiente. Ó, coloquei a senha, vou fazer alguns checks no meu ambiente. Primeiro eu vou ver se o banco de dados está ok, se o banco de dados está no ar. Se o banco não está idle, você veja que ele não apareceu conectado no banco idle. Para eu ver o status do Enterprise Manager, mctl status dbconsole, e ele vai me trazer o status. Se ele trouxer running, está ok. Ó. Oracle Enterprise Manager 11G is running, ou seja, ele está rodando. E ele me traz novamente qual que é o endereço da porta onde ele está rodando. Vou copiar para garantir que esteja certo. Colocar novamente lá no browser, trocar o endereço IP, o nome da máquina pelo endereço IP 92.168.56.101, que é o IP da máquina Linux. Vale lembrar, gente, enquanto ele carrega, que o Enterprise Manager é uma ferramenta muito boa, mas ela é uma ferramenta um pouco lenta também. Tá? Então muitas vezes ela consome muito recurso e alguns clientes eu costumo deixar ele desabilitado e habilito, baixado, né? O mctl, eu coloco stop dbconsole e eu baixo e só subo ele na hora que vai fazer alguma manutenção, alguma coisa assim, principalmente em ambientes onde não tem DBA. Essa é a nossa tela inicial do Enterprise Manager. Eu utilizo muito essa aba que eu cliquei, que é a aba do desempenho. Ela é muito interessante para mostrar o desempenho do banco em determinado momento. Ele me mostra graficamente, me permite demonstrar, inclusive. Você sabe que muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, então eu consigo demonstrar graficamente alguma situação dentro do banco de dados, enfim, demonstrar para o usuário, para alguém que eu precise fazer essa situação, que eu preciso fazer essa demonstração. Bom, levando em consideração que eu queira baixar o meu Enterprise Manager, mctl stop dbconsole, eu vou baixar e ele não vai mais rodar, não vai mais estar acessando aquela página web, caso eu queira. Ó, ele está fazendo o stop do Oracle Enterprise Manager 11G Database Control. Esse é o processo mais correto caso eu queira baixar o ambiente. Eu baixo o Enterprise Manager, eu baixo
banco e baixo Linux e baixo o Listener. Então, com isso eu posso desligar o meu servidor sem que eu tenha problemas. Então, ó, eu vou fazer o stop do Listener. Eu ia fazer 2 vezes do Enterprise, fazer o stop do Listener. E vou baixar o banco de dados. Com o comando shutdown immediate, eu consigo baixar o meu banco de dados. Existem ainda algumas outras opções de baixar o banco. Apenas shutdown, shutdown immediate, shutdown transactional, shutdown abort. O que a gente normalmente não deve fazer é o shutdown abort, só em situações mesmo de emergência, como a gente vai ver em alguns exercícios de recuperação. Conectei como root para que eu possa fazer o shutdown no banco de dados. Agora o shutdown "-h" significa que eu realmente vou baixar o meu servidor virtual. Eu não vou fazer o reload, eu vou baixar o servidor. Vou baixar porque eu acabei o meu exercício. Como todo final de exercício é interessante que eu faça o snapshot, eu vou fazer esse snapshot específico para que eu tenha essa situação armazenada, que eu tenha essa situação guardada, caso eu queira retornar. Caso eu queira, no futuro, vou fazer alguns exercícios e voltar para como estava hoje, eu consigo fazer isso simplesmente voltando o snapshot. Isso eu acho fantástico quando você trabalha com um VirtualBox, que ele permite de uma forma bem simples, você trabalhando na sua máquina, no seu desktop ou no seu notebook, você fazer isso. Vou criar ali agora o meu snapshot, colocar um nome específico para ele, né? Vou colocar após troca do nome. Trocado o nome do host, configurado manualmente o Oracle Enterprise Manager. Salvei, você vai ver que ele vai aparecer ali já. E se eu clicar em cima dele e for ver as observações, ele vai trazer as observações para mim. Bom, com isso, gente, além dos exercícios, eu terminei a resolução de problemas que haviam acontecido. Então é interessante, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu achei bem interessante esse assunto. E, claro, é uma coisa que você no dia a dia pode sim vir a utilizar muito isso, certo? Então, tá aí, tá resolvido o problema. Eu falei que ia deixar para outra aula, mas eu resolvi fazer hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.